Peãozada, pauta quente na obra, vamos continuar com a treta do Tadala, Murilo, que se estendeu. A gente trouxe ontem ali, né, aquele exposed que o Tadala tomou ali, surtando ali na casa do Rei Fizik. E aí, Murilo, o Tadala, ele começou a falar do Rei Fizik, né? Fez uns stories lá, chamando o Rei Fizik de Judas e um monte de coisa. Falou que ia conversar com a assessoria jurídica. Mas eu fico até impressionado, Murilo, porque ao mesmo tempo que o Tadala fala que vai falar com a assessoria jurídica, ele fala um monte de coisa que pode comprometer ele muito, muito num eventual processo, sabe? Então eu acho que ele tem que ficar de boa, né? Não é à toa que ele apagou também, né, Marcelo? Teve um vídeo dele falando lá, eu tô aqui no maior escritório de advocacia de São Paulo, não sei o quê, porque eu posso. Falou assim ainda. E aí depois ele foi lá e apagou. Então ele fala e apaga, fala e apaga. Aqueles stories do Kadori, que a gente viu tudo ontem, ele apagou. Então ele é muito emocionado, cara. Vai por impulso mesmo. E aí se lasca, né, cara? O rei me contou, inclusive, que a advogada que ele chamou lá pra entrar com um processo, alguma coisa, já saiu no mesmo dia, porque viu que era BO, tá ligado? E aí é o seguinte, né, peãozada? O rei Fizik, aquela treta, aquele surto do Tadala, né? Que a princípio era uma treta com o Itadori, né, Murilo? E aí depois acabou virando o rei Fizik entrando no meio. Tava na casa do rei Fizik, então nada mais justo do que o rei Fizik falar, contar pra gente o que aconteceu. Ele postou no Instagram dele o contexto, já agora explicado. Cara, eu vou ter que botar em 0.75 porque o rei ele acelera muito o vídeo dele e fica bem rápido mesmo. Em 0.75 acaba ficando meio que normal. Contexto do vídeo direto e reto para vocês entenderem. Era para ser um final de semana, Tadala, Kadori e eu aqui em casa, gravar conteúdo. Não esse tipo de conteúdo que vocês estão pensando, mas conteúdo de boxe, de influenciador. Acontece que acho que um dia antes, ou até naquele dia mesmo, não sei, não tenho certeza, parece que a namorada dele saiu para uma festa e era consentido da parte dele, ele tinha topado, ele tinha deixado por confiança nela e tudo mais, e aí ele surtou com isso e começou a fazer da vida dela um inferno e da de todo mundo também. No primeiro dia, eles discutiram só pelo celular, o Kadori me explicou a situação do que estava acontecendo ali por altos, eu também nem me importei, não estava nem aí com a situação, entendeu? Até porque na minha cabeça era uma coisa normal de relacionamento e tudo mais. Eu tentei acalmar a situação. A Carol tentou ser eu ia falar cupido, o anjinho da guarda ali, apaziguar a situação, e aí a menina teve a ideia de vir aqui para casa fazer uma surpresa. Então o Kadori e o Tadala vieram com o carro aqui para casa, né, no carro do Tadala. A Sofia veio depois no carro dela. Aí acontece que as brigas não pararam, pelo contrário, só foram piorando, foram piorando, foi escalonando cada vez mais e chegou num ponto onde todo mundo tava se sentindo ameaçado, cara, que ficou uma situação completamente além do normal. Ele xingava a namorada dele, ele gritava, ele ameaçava. Quando o Kadori tentou falar pro irmão, tá feio o que você tá fazendo, chega, ninguém aguenta mais. Já o segundo, terceiro dia, ele começou a virar pra cima do Kadori também, ameaçar ele de porrada, brigar, xingar. Nisso tinha uma namoradinha do Kadori que chegou depois também de Uber e ela presenciou tudo o que estava acontecendo, inclusive o próprio Tadala gritou com ela, colocou o dedo na cara dela e mandou ela calar a boca, entendeu? E o Tadala ele foi perdendo completamente o limite das coisas, teve um momento que ele gritou com a minha esposa e mandou ela calar a boca, eu quase bati nele, eu quase perdi a cabeça, e aí nesses momentos assim eu olhava, ele me olhava com cara de assustado, pedia desculpa e eu falava, mano, tá certo, ele é maluco, né, deixa pra lá, e por conta disso eu fui engolindo e aceitando muita coisa errada, entendeu? Inclusive minha esposa também. Cara, ele não parava de beber, ele cheio de remédio, totalmente descontrolado, sabe? Eu não sei nem como ele consegue esse tanto de remédio, sabe? E a gente tentando controlar a situação, tentando acalmar, não tinha como. E isso foram durante vários dias, tá? Quando eu tô falando vários dias, foram vários mesmo. Tinha momentos que ficava tudo bem, uma paz, eu falava, pô, acabou, vamos poder gravar e produzir conteúdo agora, que era fazer o foco de realmente, pô, todo mundo curte aqui uma piscina, come uma carne, fica bem e aproveita, né? Aí ele saía comprar bebida também de novo e acontecia tudo de novo. Então ficava nesse vai e vem o tempo todo, ele gritando muito dentro de casa, gritando com ela, xingando ela também, né? A gente pedia pra ele parar de beber, por favor. E ele não queria parar. Pra você ter ideia, aqui no bairro, tem um grupo do bairro, tava mandando mensagem pra saber o que tava acontecendo, porque estavam ouvindo gente gritar. Enfim, e aí essa situação não parava, até que a namorada dele chorava, começava a espernear, tava sendo sufocante pra ela a situação que ela tava vivendo, porque ele tava infernizando realmente muito a cabeça dela e fazendo um puta terror psicológico na cabeça dela. Isso o Kadori é prova, a namoradinha do Kadori, que eu não vou citar o nome dela, que tava aqui também e vivenciou tudo isso com a gente, é prova. Mas eu nem assisti o pronunciamento do Tadala ainda, e eu tenho certeza que ela vai mentir e vai falar que não foi nada disso, só pra tentar apaziguar não, pra livrar ele disso, que é o óbvio que ela vai fazer. Então, foi isso. Toda essa galera é prova do que aconteceu, todo mundo assistiu. Ele chegou em casa, depois de tudo que aconteceu, que eles voltaram, né, do SAMU, do hospital pra casa, o Rafael falou assim, olha, não, cara, antes disso. Aí o que aconteceu? Ele atormentou tanto e fez tanto um terror psicológico
psicológico nela, que é quando eu escutei a Carol gritando, numa das vezes, né? Eu já tava transtornado também, teve um dia que eu nem consegui dormir com medo de que ele fosse ficar doidão e fazer alguma besteira com todo mundo. E aí do nada eu escutei a Carol gritando muito alto, assustado. Nessa hora eu fiquei muito puto porque eu achei o quê? Que o Tadala tivesse batido na minha esposa, na Carol. Aí eu fui correndo junto com o Kadori, assim, subimos as escadas e quando a gente viu, a gente descobriu ali que a namorada dele tinha tentado se cortar com um estilete, com uma faquinha e se dopado com muito remédio tarja preta. Tinha sangue espalhado assim pelo banheiro e tudo mais. E a gente ficou preocupado e chamamos o SAMU. Porque ela tava bem Porque ela tava bem mal, bem mole. desacordada, tava mole, não sei o que, o sangue impressionou a gente chamou o SAMU e ele não queria que chamasse, porque ele não queria que a família da menina viesse e tudo mais, e não sei o que, falou que isso era normal, que não tinha nada demais, Normal. e outras namoradas Mano, dele já... se o cara fala que uma parada dessa é normal, Murilo, é porque já rolou outras vezes, né? Não, com certeza já rolou, Marcelo. Cara, e o rei falando que teve uma noite que ele não conseguiu dormir. Imagina, Marcelo, você na sua casa e você tá com medo de dormir porque tem um maluco lá que você não sabe se vai pegar uma faca, vai querer fazer alguma coisa contra você, contra a sua esposa. Não sei como que o rei não expulsou ele no primeiro dia. Nessas partes eu acho que o rei até vacilou, se for parar pra ver. Não sei se é pela amizade ou porque raio que foi dele deixar esse cara lá dentro, inclusive correndo risco, né? Tanto que ele ficou preocupado e não dormiu, né? tinham Ele feito normaliza isso, que ele isso. normalizava a situação. Eu falei, não, irmão, na minha casa não, esse tipo de coisa aconteceu e agora alguém vai ter que ver se ela tá bem, porque de repente a menina vai morrer aqui na minha casa e vai dar Ele merda, vai você ficar tá de louco? nossa. Aí o Tadala começou a se desentender com a mulher do SAMU, com o cara lá também, começou a ficar agressivo, xingar, brigar com todo mundo. Tentou partir pra cima da atendente do SAMU. Tava quase se pegando na porrada com a atendente do SAMU, entendeu? E aí veio a polícia, todos os policiais aqui da cidade, a maior parte são meus amigos, eles vieram atender a ocorrência e acabou que a cidade inteira ficou sabendo do que aconteceu, né? Muita gente fez piadinha, falou que Na tinha... verdade, acharam que você tinha batido. Teve em gente mim. que achou que eu tivesse batido na minha esposa, né? O bombadão que bateu na esposa lá. E tinha outras pessoas falando outras coisas mais bizarras ainda, como troca de casal e tudo mais. Sendo que o Tadala nem fazia conteúdo nessa época, enfim, não interessa. Foi basicamente isso que aconteceu. No último dia, quando eles foram pro hospital, depois que a polícia conseguiu normalizar a situação e levar a namorada dele pro hospital, eles voltaram e eles estavam bem mal ainda de remédio e de bebida. E eu falei, irmão, você não tá em condição de dirigir de volta pra casa. Se você pegar o carro, vai acontecer alguma coisa ruim com você. Sobe lá no quarto, dorme, descansa e depois você vai embora. O que você fez, você desrespeitou todo mundo, eu tô puto com você, mas eu também não vou te colocar pra fora de forma vulnerável, tá bom? Então, eu ainda... Cara, eu fui um pai pra esse moleque nesse sentido, entendeu? E ele chegou e falou, tá, mas eu não vou parar de beber. Eu falei, irmão, se você sair pra fora pra comprar bebida, eu vou te colocar pra fora. Ele falou, não, por que eu não posso beber? Começou a questionar e tal. Eu falei, irmão, porque aconteceu isso, isso e isso, e eu não quero mais que você beba. Você gritou com a minha esposa, você fez todo isso daí, você respeitou todo mundo, ameaçou o Kadori de porrada e passou do limite, irmão. Se você for beber, eu vou te colocar pra fora. Todos nós estávamos com medo em casa. Aí ele saiu pra fora pra comprar bebida e nisso eu expulsei eles dois pra irem embora. Eles foram embora, perderam... Ele saiu daqui com uma garrafa enorme de bebida de vodka. Foi parado no posto de Rodoviário. Perdeu a CNH, o carro tava... E eles ainda ligaram pra gente. O carro tava na e CNH da mãe da menina, ela perdeu a CNH, pelo que eu entendi. Aconteceu várias e várias coisas que também eu não vou ficar expondo, entendeu? Mas por que eu me envolvi nessa situação? Porque o Kadori estava sendo injustiçado, sendo acusado injustamente de roubo, e estavam falando ele tava falando várias mentiras ali. Há um tempo atrás ele fez a mesma coisa comigo, falando que todo mundo é urubu, que quer sugar ele, que isso e aquilo. E teve também, e como ele tá fazendo com o Léo Stronda, com um monte de gente aí que ele tá Só que enchendo isso o daí, saco. Maurício, isso daí é a síndrome do protagonista, né? Ele acha que o mundo gira ao redor dele e todo mundo quer se aproveitar dele e ele mesmo não faz mal pra ninguém, né? Uma grande vítima, né? Que ele mesmo se contradiz, né? Lá, ele acusando o cara de furto, Marcelo. Sendo que 5 palavras antes ele falou que tinha emprestado o carro pro cara. Então, tipo, não faz sentido as coisas que ele fala, né, mano? Mas beleza, o cara, não sei se tem alguns problemas. E aí o cara tá bêbado também e fala merda atrás de merda, né? Porque ele tá mal da cabeça, falando que todo mundo é ingrato, ninguém é amigo dele. Ingrato, né? Entendeu? Eu tentei ter paciência, só que eu não vou assistir um cara de 30 e poucos anos, mimado, que todo mundo passa a mão na cabeça, destruir um moleque de 19 anos, Que não teve a fez paciência nada, de um monge. Eu assisti por 7 dias esse moleque de 19 anos, que é o Kadori, tratar o Tadala com a maior paciência do mundo. Talvez nenhuma mãe tivesse tanta paciência pra lidar com o Tadala. Entendeu? Eu, a Carol, o Tadala, o Kadori, todo mundo tratou esse moleque com uma consideração que eu acredito que muitas poucas pessoas teriam. Pra agora simplesmente o Tadala ir lá gravar um monte de vídeo mentiroso, atacando o moleque, difamando, inventando um monte de história e mentira. E várias outras coisas também, que se eu for ficar falando tudo, eu vou fazer um áudio, eu vou fazer um vídeo de 1000 minutos aí e ninguém vai assistir. Uma semana depois de que eles foram embora na minha casa, lembrei disso agora também. A menina, a namorada dele, foi tão atormentada com essa história que ele tava encafifado, que ela traiu ele, não sei o que, infernizando a vida dela, que ela amputou o próprio dedo na frente dele. Mano, pra que mostrar isso, que não tinha velho? feito nada. Que coisa de maluco, cara, que é essa?
Loucura, cara. Eu nunca reparei a mão dela, ô Marcelo, nos vídeos. Mas, assim, não tem porque o rei tá inventando uma parada dessa também, né? Senão é fácil ela provar, né? Mas tá ligado que o dedo, se você corta o dedo e vai no hospital, eles costuram de volta, né? Tá ligado, né? Você tem que guardar até. Ele podia confiar nela. Então, esse é o nível de Ela tava relacionamento, com a mão toda né? Que enfaixada. lembram que ela tava com a mão toda enfaixada? Foi isso. Ela cortou o próprio dedo, ela amputou o dedo, teve que ser costurado de volta. Olha lá, ó. E é isso, rapaziada. Aí, ó, tá vendo, Murilo? Porque tem essa parada. Se você cortar, acontecer alguma parada, seu dedo cair, cortar seu dedo, você guarda ele, acho que com gelo, sei lá, e leva pro hospital que costura de volta, tá ligado? Muito louco, né? Se eu for falar tudo o que passa pelos bastidores, vocês iam achar que é coisa de outro mundo. Eu fico com dó porque eu vejo que ela tem independência emocional dele. Só que ele piora isso, ele atormenta tanto ela que ela precisa de ajuda e ele precisa ser internado porque ele é alcoólatra. A verdade é essa. Ele é alcoólatra, dependente de remédio. E ele tem problemas E mentais ele tem também. problemas mentais, com certeza. Então é isso, rapaziada. Eu, por outro lado, eu já não tenho dó, entendeu? Por experiências que eu tive e tudo mais. Mas é isso, acho que cada um é responsável daquilo que escolhe pra própria vida. Se ela quer estar do lado dele e se sujeitar a esse tipo de coisa, então é isso também, né? Não adianta. Inclusive, eu aposto que eu não assisti nada ainda e eu tenho certeza que ela vai fazer um vídeo defendendo ele e contando uma história completamente mentirosa de algo que não aconteceu. Mas A vamos verdade ver, é né? que ela tá precisando de ajuda e ele também. Só que assim, não adianta ajudar quem não quer se ajudar. É muito difícil. E não adianta também ficar batendo palma pra maluco e todo mundo se sujeitando. Exatamente. Ah, o cara tem problema, Passa então vamos pano. deixar ele cagar na nossa cabeça. Não é dessa maneira que Exatamente. funciona. Acho que é isso mesmo. Que situação, hein? O rei chegou a postar, inclusive, aqui uns prints de uma conversa com o Tadala. Do Tadala, de novo, falando na loucura, né? Ó, falando de brigar aqui. Então, assim, o cara se complica pra caramba, né? Ó. O rei até falou, não vou te agredir, mano, tá doidão? Aí, eu achei que você tava disposto a lutar sem luva. Poxa, então eu preciso te agredir primeiro? Eu não vou lutar com ninguém, o rei falou. Então, assim, ele quer tretar na porrada mesmo. Tipo, não é assim não, velho. Não é assim não. Tem polícia aí, tem um monte de coisa aí, tem processo, um monte de coisa pra resolver, esses BO aí. Você vai lá pra bater num cara desse aí, se complicar ainda, Murilo? E o rei contra o Tadala, eu aposto no rei, Marcelo, sem luvas. Aí é o seguinte, ó, o Tadala, ele gravou um videozinho também, tá, peãozada? Vamos assistir aqui? Vamos ver, né? Vamos ver. É um pouco difícil entender o que o Tadala fala, mas... Você, por acaso, conhece o Judas da Maromba? Talvez não, né? Você é muito novo. Então pesquisa lá. Rei Physique Toguro áudios. Pesquisa isso. O cara que, mano, pegou áudios do Toguro, picotou, áudios pessoais, tirou de contexto e vazou pra tentar fuder o Toguro. E sabe quem se fudeu? Foi ele, mano. Quem se queimou foi o cara. E sabe o que ele fez? Ele pegou um vídeo. A defesa do Tadala, como sempre, é sempre o Toguro, né, Murilo? No Léo Stronda foi assim, agora no Rei também, né? A defesa dele é sempre atacando o erro dos outros, Marcelo. Fora que, em relação ao Toguro, não tem erro ali, né? Porque o Toguro não tá usando o Léo Stronda pra vender bebida alcoólica, né? Um momento de vulnerabilidade dela, tá? Onde a gente tava discutindo. Ele editou, picotou, tirou de contexto e espalhou esse vídeo como se fosse um... Não precisa de contexto ali não, Murilo. O cara tava completamente surtado ali. Não precisa de contexto ali. Que contexto que ajuda o Tadala naquele vídeo que foi vazado? Que contexto que ajuda ele, Murilo? Fala pra mim. Ele falando que se ela fosse pro hospital, Marcelo, tipo, ia acabar o relacionamento dos dois. Qual contexto precisa disso, cara? E aí você vê que ela tem uma dependência emocional nele e ele faz essa chantagem. Precisa de algum contexto ali, Marcelo? Tá muito claro o que aconteceu. Ele não precisa de contexto nenhum, velho. E aí, então, fala o contexto, então, prova o contexto e pra ver se diminui um pouco dessa situação complicada que você se meteu, entendeu? Esse cara é uma ratazana. Tipo, não tinha nada a ver com ele. Foi uma treta minha com um outro moleque. Não tinha nada a ver. Ele enxergou essa oportunidade de ganhar visibilidade em cima da situação e fez isso. Agora, Revizique, mano, eu quero que você olhe meu olho aqui, seu bostinha, tá? Você que grava videozinho aí chorando na frente da câmera, que grava vídeo chorando, você é uma putinha. Você é uma prostituta. Você fala de mim, você é uma prostituta do Toguro. Você é, mano. Você é o quê? Você acha o quê? Você se prostitui pro Toguro pra todo mundo, mano. Tá? Por isso que nenhuma marca quer você, mano. Você não tem nenhum patrocínio. Ninguém cola com você. Por isso que você é um renegado na maromba. Por isso que você é um bosta. Ninguém cola com você, tá? Por isso, entendeu? Você grava vídeo. Ó, falou o cara que teve que ir pra conteúdo adulto aí pra ganhar dinheiro, ué. O cara que fala que tem casa vários países, Marcelo, ficou reclamando o valor de patrocínio que, pagava, sei lá, Marcelo, não sei quantos mil pra ele só por mês. Então saía das marcas, aparentemente ele não precisava. Chorando aqui, ai, Toguro, perdão. Tem vídeo aí, pesquisa aí, galera. Tem vídeo aqui, ó. Rei Physique chorando, tá? Acha um vídeo meu, seu filho da puta. Agora vem falar na minha cara, seu merda. FMS, luvinha, ó. Quem não tem luvinha não, seu filho da puta. Olha lá. Vem na mão comigo. Mano, o cara se complica. A cada vídeo do cara, o cara se complica mais ainda. O cara, Murilo, o cara ao invés de, então, mostrar, já que ele não falou que tirou de contexto, então mostra o contexto, explica a situação, fala por que aconteceu aquilo. Aí o cara, em vez de fazer isso, Murilo, fica chamando o outro pra porrada sem luva.
E aí ele fala, Marcelo, o Rei Fizik tinha nada a ver, era ele com o Kadori. Cara, aquele vídeo lá foi na casa do Rei Fizik, mano. Como que o Rei Fizik tem nada a ver com isso? Ai, puta que pariu, viu, mano? Nossa senhora, velho. Sabe que esse problema, Murilo, o problema é a gente, cara, que tá botando muita expectativa no Tadala. Esse é o Tadala, entendeu? Não dá pra você esperar nada dele, não dá. Você não tem coragem, sabe por quê? Não, Você só gente, vive por raio, por e a mídia. parada- Você é um e merdinha, a você é um parada- bosta. A parada é tão suja que o cara faz isso e ainda, tipo, fica marcando FMS, mano. Cara, é um lixo, mas nem FMS. Você foi o único cara que conseguiu ser banido da FMS por... Falcatrua, mano. Você foi o único cara, mano, que conseguiu ter uma luta armada e ser banido da FMS, cara. Carai, não falou nada com nada dessa porra desse pronunciamento, velho. Diz ele que vai ter mais um pronunciamento no YouTube, Marcelo. Com certeza vai melhorar, hein? Ó, e agora sim, tô ansioso, hein, Murilo? Agora ele vai soltar a bomba, hein? Por Fernando Marques. Olha lá, ó, luta de verdade não existe luva. Ele quer sair na porrada com os outros, mano. Puta, não, é difícil, cara. Não dá, olha, Peãozada, não dá nem pra gente assistir aqui esses stories aqui, que é mais do mesmo. Nossa diferença clara, né, sua ratazana? Olha lá, Temos xingando, Sim, é ratazana. mais bizarro. É tipo assim, isso começou do nada. Tipo, Ai, cara, ó. Não quero mais contato com esse cara. Força, Tadala, força. Estamos todos contra você. Ai, cara, não tem o que falar. Não tem, mano. Fechou? Fechou?